Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo ele tem o objetivo de estar passando aí alguns preparativos a respeito da corrida aí da declaração do imposto de renda de 2016. É sempre bom aí nos prepararmos aí antecipadamente para esse período. Então eu estou passando aí algumas regras, algumas definições que já tem pronta aí para declaração desse imposto aí nesse ano. Bem, tudo está começando aqui com algumas regras já definidas aí pela Receita. O prazo de entrega da declaração é de 1º de março até dia 29 de abril. O rendimento tributável tem que estar acima de R$ 28.123,91, ou seja, se você teve um rendimento tributável acima desse valor em 2015, você tem que enviar a sua declaração. Ganhos até R$ 22.499,13 estão isentos, ou seja, abaixo desse valor não é necessário enviar a declaração para a Receita. Acima do valor de R$ 22.499,13 até R$ 28.123,91 não terão que declarar. Essa informação é uma informação preliminar ainda, não está fechada aí pela Receita, mas a princípio essa faixa intermediária também não é necessário declarar. Portanto, o que tiver abaixo de R$ 28.123,91, se você teve um rendimento abaixo desses valores, não será necessário enviar a declaração para a Receita. Principais deduções: R$ 3.561,50 de despesa com educação, isso do titular ou dependente. R$ 2.275,08 por dependente. Se você tem um dependente na sua declaração, esse valor será abatido da base de cálculo do seu imposto de renda. Despesas com saúde, pensão alimentícia e contribuição INSS não tem limite. Você pode aí lançar tudo que você teve com essas despesas referentes a esse serviço no ano, que o programa aí da Receita vai calcular a sua dedução aí correspondente para cada um desses casos. Previdência privada tem o teto de 12% da renda bruta anual. Quem deve prestar contas ao leão em 2016? Como já explicamos aí no início, recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,91. Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis, acima de R$ 40.000. Rendimentos isentos aí pode tomar como exemplo a participação de lucros aí que muitas empresas pagam hoje em dia. Teve posse ou propriedade de bens ou direitos acima de R$ 300.000. Obteve ganho de capital na venda de bens e direitos sujeitos ao imposto de renda. Realizou operações na Bolsa de Valores. Teve uma receita bruta da atividade rural aí acima de R$ 141.457,50. Deseja compensar prejuízos de anos anteriores na atividade rural. Obteve a isenção em venda de imóvel e comprou outro no prazo de 180 dias. Passou a ser residente no país e estava nessa situação em 31/12. Bom, esses valores que tem dois asteriscos aí no final, são valores que ainda não estão fechados aí pela Receita. Até quando eu peguei a informação aqui, não estavam fechados esses valores definidos, mas isso é uma base aí referente ao ano passado. Tabela para o cálculo de imposto de renda de 2016. Bem, a tabela está assim definida, as suas bases de cálculo e alíquotas e bem as parcelas a deduzir. Pode ver aí que os valores eles vão seguindo dentro de uma faixa até R$ 22.499,13 é isento. E esse valor aí tem um teto ali até para quem percebe mais de R$ 55.373,55 no ano. A alíquota aí chega aí a 27,5% no cálculo do seu imposto aqui na declaração.
e a parcela a deduzir de R$ 10.302,70. Bom, quando você lançar a sua declaração, lançar todos os dados referentes aos seus proventos, deduções, tudo, no final lá ele vai chegar numa base de cálculo e a base de cálculo vai, enfim, aplicar a alíquota que tiver dentro dela, junto com a parcela a deduzir, e aí efetuar o cálculo se você deve pagar imposto de renda ou se você vai ter um imposto de renda a restituir para o ano de 2016. Agora alguns dos principais documentos aí para fazer a declaração, que é bom já você ir separando para quando chegar o momento aí já ter tudo em mãos para fazer a declaração. O que a gente precisa então para prestar contas ao fisco? A cópia da declaração do imposto de renda de 2015, isso é importante para na de 2016 você lançar ali o número do recibo de entrega da declaração do ano passado. Informes de rendimentos das fontes pagadoras, isso aí dos seus empregos que você teve de carteira assinada no ano de 2015. Cada uma dessas empresas tem que te dar um informe de rendimentos para ser lançado dentro da declaração. Cópias de recibos, notas fiscais fornecidos a clientes e pacientes. Caso você seja autônomo, um médico e autônomo, você tem que estar aí juntando essas notas fiscais aí que foram fornecidas aí aos seus clientes ou pacientes para poder efetuar o lançamento correto dentro da declaração. Livro caixa, também questão de autônomo. Informe de rendimentos do INSS ou Previdência Privada. Isso é para quem é aposentado ou recebe algum benefício do INSS ou tem uma previdência privada. Informe de rendimentos fornecidos pelos bancos. Isso caso você tenha uma conta corrente, uma conta poupança em um ou mais bancos, cada um deles aí tem que estar também te enviando aí esse documento que vai fazer parte da sua declaração e deve ser lançado. Informes de pagamentos de contribuições para a previdência privada, assim como se você já recebe e tem os rendimentos, mas se você paga a contribuição para a previdência privada ainda não está recebendo, você também tem que executar esse lançamento aí na declaração e é sempre bom ter esse documento já para preparar tudo isso. Recibos de pagamentos de despesas escolares, como foi mencionado no início, lá é uma das deduções também. Deve você ter em mãos aí todos os recibos aí referentes ao ano de 2015. Recibos de aluguéis pagos ou recebidos. Caso você tenha um imóvel alugado e recebe aluguel, tem que ter esses recibos de todos os valores recebidos no ano para poder lançar. Da mesma forma, se você paga também, tem que ter esses lançamentos aí dentro da sua declaração dos pagamentos realizados. Nome e CPF de beneficiários de despesas com saúde, caso você foi atendido em algum momento por um médico que tem o seu consultório próprio e trabalha como autônomo. É sempre bom ter aí o nome e CPF dele e o valor aí que foi pago durante o ano para esse médico para poder ser lançado na sua declaração do imposto de renda. Continuação aí dos documentos. Nome e CNPJ de beneficiários de pagamentos a pessoas jurídicas. Isso aqui vale mais ao caso aí para a área da saúde também, caso você contribua aí com algum plano de saúde. Deve ser lançado aí o nome dos beneficiários, que são essas empresas aí, junto com o CNPJ e o valor total pago para eles no ano de 2015. Nome e CPF dos beneficiários de doações, caso você realizou aí alguma doação para alguma pessoa ou recebeu uma herança, tem que estar sendo lançado aqui. Nome e CPF de dependentes maiores de 16 anos. Dependentes abaixo de 16 anos, não é obrigatório informar o CPF, mas acima de 16 anos já é obrigatório ter o CPF para lançar na declaração. Nome e CPF de ex-cônjuges e filhos.
Isso vale aqui para questão de pagamento de pensão alimentícia. Dados do empregado doméstico com recolhimento ao INSS, caso você tenha um empregado doméstico em casa, assina a carteira dele e junto recolhe o INSS para ele, deve lançar esses dados na declaração. Escrituras, compromissos de venda ou compra de imóveis, caso você comprou algum imóvel ou vendeu, tem que estar lançando os dados na declaração. Documentos de compra ou venda de veículos, também aí semelhante aos imóveis, caso você trocou de carro nesse ano, você tem que estar acertando isso dentro da sua declaração do imposto de renda. Documentos de compras de bens por consórcio, caso você teve algum consórcio contemplado aí e conseguiu com ele comprar algum bem, aí deve ser lançado também na declaração. Documentos sobre rescisões trabalhistas, caso você saiu aí de alguma empresa, foi demitido, você tem que estar lançando os valores aí percebidos referentes a essa rescisão aí de trabalho com as empresas. Bom, para que tudo isso serve, né? Tudo isso serve para quê, como está escrito aqui? Isso para a gente chegar lá no dia 29 de abril, já ter a certeza que a nossa declaração já foi preenchida, já foi enviada e a Receita já recebeu e já nos protocolou aí o recibo da entrega da declaração. Para quê? Para a gente não ter que pagar multa, para não ter que fazer a declaração correndo às pressas. Portanto, aí o período de entrega da declaração são de 2 meses praticamente e ainda falta 1 mês e meio para o início disso. Portanto, se você se preparar e já ter todas essas documentações e providenciando elas, e você sabe ali, pelo menos algumas que foram informadas, e você sabe que contribuiu para aquilo no ano passado, então já providencie esses documentos para quando chegar aí o período da entrega da declaração, você já esteja bem próximo aí de conseguir fechar sua declaração no prazo mais rápido possível e enviar para a Receita para não ter dor de cabeça e no final não tá que nem esse cara aqui, apavorado porque não chegou no dia 29 e não está conseguindo enviar a declaração, ou enfim, não conseguiu juntar toda a documentação e acaba enviando uma declaração em atraso, pagando multa, ou quem sabe até fazendo uma declaração errada e mais na frente lá caindo na malha fina. Bom, isso é um trabalho aí para poder estar auxiliando aí a todos aí com essa declaração do imposto de renda desse ano. Espero ter ajudado a vocês. Um grande abraço. Até mais.